para trazer a palavra. Agradecer a Deus pela vida do apóstolo, da sua esposa, né, que está à frente desta obra. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Aleluia, glória a Deus. Ah, sim, o apóstolo. Amém. Sempre que a gente tem, peço que a amada igreja abra vossas Bíblias, que fica lá em Marcos, aleluias, capítulo 10, versículo 46. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 46. É um tema que todo mundo já conhece, mas eu creio que Deus, Ele renova a sua palavra a cada dia. E eu creio que nesta noite o Senhor vai falar aos nossos corações. E o título diz assim: o cego de Jericó. A palavra do Senhor diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, ia uma grande multidão. Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Pode se sentar, igreja. Aleluia. A palavra do Senhor diz nesta noite que Jesus, ele saía de Jericó. Aleluia. E Jesus, ele saindo de Jericó, havia um homem chamado Bartimeu. Ele era cego. Ele não via, mas ele ouvia. E a palavra do Senhor, ela nos diz que quando Jesus estava saindo do caminho, Bartimeu ouviu falar que ali estava passando Jesus, o Nazareno, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que restaura. E quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por aquele caminho, ele começou a clamar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Nós sabemos que quando a pessoa está na beira do caminho, significa que ela não está totalmente no caminho. Às vezes, nós nos encontramos com o Bartimeu, só do lado do caminho de Jesus. Mas o que Jesus, ele quer de mim, da igreja, nesta noite, é que a gente venha estar no caminho. Aleluia! Porque na beira do caminho não significa que você está totalmente no caminho. Mas o que Jesus, ele quer é que você venha estar no caminho. Jesus, ele viu que Bartimeu já estava ali sentado. Ele poderia simplesmente chegar até Bartimeu e dizer: cego, vê agora. Mas Jesus queria ver, sabe qual era o que Jesus queria ver de Bartimeu? A sua atitude. Aleluia! Às vezes Deus, ele quer ver de mim, de você, a atitude. Porque quando a gente tem atitude naquilo que nós queremos e pedimos ao Senhor, nós alcançamos graça do Senhor. Então Jesus, ele queria ver a atitude de Bartimeu. Mas Bartimeu era cego. Ele não podia enxergar, aleluia, mas ele tinha perna para andar, ele tinha boca para clamar. E Jesus, ele queria que Bartimeu chegasse até a ele, porque quem estava precisando, necessitando da cura era Bartimeu. Então Jesus, ele continuou caminhando e aquela multidão atrás. Jesus continuou caminhando e aquela multidão atrás. E Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aquela multidão, alguns começaram a dizer: cala-te, ele não vai te ouvir. Mas Jesus, ele continuou caminhando para que Bartimeu continuasse clamando. E sabe o que Deus, ele quer de mim, de você? Que você não vai ouvir a multidão. Clame, peça, ore aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. Porque quando você clama, Ele ouve. Quando você busca, Ele
Bartimeu continuou clamando e o povo mandando ele se calar. E mesmo assim ele não ouviu a voz do povo. Ele continuou clamando porque ele queria alcançar a sua vitória. Aleluia! E o que Bartimeu ele queria não era apenas uma esmola de Jesus. Ele queria a sua cura. Ele queria a sua cura. Aleluia. A Bíblia não declara se ele nasceu cego ou se foi no decorrer, né, da sua idade, não sei. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia só relata que ele era cego. E Bartimeu, ele sempre carregava consigo uma capa. A capa representa derrota. E quando Bartimeu começou a ir até Jesus e aclamar, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que largar a nossa capa. A capa de derrota. A capa que não vai conseguir. A capa que você não serve para nada. Quem te disse isso? O meu Jesus, ele diz para mim: você é tudo para mim. Oh, glória! Sabe por quê? Porque foi naquela cruz do Calvário que ele morreu. Foi na cruz do Calvário que ele derramou seu sangue inocente, que não era para ser meu, não era para ser dele, quer dizer, era para ser nosso. Aquele sangue inocente era para ser o nosso sangue. E mesmo assim ele foi até o fim, ele não desistiu. E às vezes, irmãos, eu falo isso de mim, porque a palavra tem que cortar para nós. Nós queremos desistir daquele propósito que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu posso desistir de pregar hoje, mas aí eu não posso desistir, porque se Deus ele tem um chamado, eu tenho que agarrar este chamado. Porque o chamado não é nosso, é de Deus. É Ele que conduz, é Ele que fala, é dele. Às vezes eu me sinto, às vezes com vergonha, mas vergonha de quê? Vergonha de quê? De falar da palavra do Senhor, de falar que Ele é maravilhoso, de falar que Ele é bom. Vergonha de quê? Eu falo: Senhor, me sustenta a cada dia para falar a Tua palavra, porque eu não quero falar aquilo que veio de mim. Eu quero falar aquilo que vem do céu, porque quando vem do céu, tudo muda. Quando vem do céu, a pessoa sente que é de Deus. Então aquele homem, ele não desistiu. Ele não desistiu de clamar pela sua cura. Aleluia. E o 47 diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas mesmo assim ele continuava clamando: tende misericórdia de mim. Aleluia. Uma hora Jesus ele vai parar para te ouvir. Quanto mais você clamar, mais o Senhor vai parar para te ouvir. Mas clame, não desista. Não desista do propósito que Deus tem na sua vida. Não desista do teu milagre. Não desista daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Clame a Ele. Aleluia. E Jesus parando disse: chama Ele. Mandou chamar Bartimeu. Aleluia. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E Ele te diz nesta noite: filho, tenha bom ânimo. Filha, tenha bom ânimo. Levanta-te, porque eu vou falar contigo. Levanta-te, porque eu vou conceder o que você tanto pede. Levanta-te. Levanta. Porque Deus ele quer falar com a igreja. Porque se você ficar prostrado, se Bartimeu ficasse prostrado, ele não ia receber a sua cura. Se Bartimeu
clame ao Senhor. Grite se for necessário. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Mas não desista de clamar. Não desista de clamar. Clame a Ele com tuas lágrimas. Se não sair nada da sua voz, apenas chore e diga: Senhor, eu não tenho nada para te falar. Porque às vezes quando nós entramos no nosso quarto e nós às vezes nos encontramos que não somos merecedores de ouvir, que Deus venha ouvir a nossa voz, porque somos pecadores. Nós não somos merecedores, mas foi por causa do nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que Ele morreu na cruz. É por causa do nosso pecado que nós temos direito, aleluia, de ter a vida eterna quando a gente se arrepende. Aleluia. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e clame ao Senhor. E se for na igreja, clame ao Senhor, mas clame, não desista. Aleluia. E Jesus falando disse, e essa pergunta que Jesus ele fez para Bartimeu, todos os dias ele sabe, me chama muita atenção. Quando eu começo a ler a história de Bartimeu, Jesus fala para Bartimeu e diz: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia! Ele quer ouvir da sua voz. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Pai, eu quero que o Senhor faça aquilo, porque eu não aguento mais. E Ele faz a pergunta para a igreja nesta noite: o que queres que eu te faça? É o milagre que você está necessitando? Me peça, que eu vou te ouvir. É a família? Me peça, que eu vou te ouvir. É o emprego? Me peça, que eu vou te ouvir. É a cura? Me peça, que eu vou te ouvir. Mas o que queres que eu te faça? E a resposta simplesmente de Bartimeu foi: Pai, eu quero ver. Ele poderia dizer: eu quero dinheiro para comprar o alimento, eu estou com fome. Eu quero uma roupa nova, eu quero calçado novo. Mas o que Bartimeu ele queria que Jesus fizesse na sua vida era ver, era enxergar. E aí Jesus simplesmente disse para ele: aleluias, vai, a tua fé te salvou. Obrigado, Jesus. E o que me chama a atenção, quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, simplesmente Jesus não está dizendo: receba a tua cura. Não, ele diz: a tua fé te salvou. Bartimeu apenas não recebeu o milagre no seu físico, mas ele recebeu o milagre no seu interior. Porque Jesus ele disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus está dizendo para Bartimeu: eu não estou te dando somente a cura, Bartimeu, mas eu estou te dando a salvação. Porque a salvação é mais importante do que a cura. E Jesus viu no coração de Bartimeu o desejo do teu coração. E Deus ele está contemplando corações aqui nesta noite. Deus ele está contemplando corações aqui nesta noite. Aleluia. Ele apenas não quer tirar a cura, mas ele quer te salvar. Ele quer que você venha estar pertinho dele naquele grande dia. Imagina a igreja, quando Jesus vinha buscar a sua noiva. Quando ele vinha buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Todos os dias eu peço ao Senhor: Pai, purifica as minhas vestes. Porque nós manchamos as nossas vestes. Às vezes com as nossas atitudes, ações, palavras, olhares, pensamentos. Fala coisas que não agradam ao Senhor. E eu falo: Senhor, purifica as minhas vestes, porque eu não quero apenas do Senhor os milagres, eu não quero apenas do Senhor a cura, eu não quero
quer te curar, Deus ele quer lhe restaurar, mas Deus ele quer te salvar também. Aleluia. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O interessante é que quando Bartimeu voltou a ver, ele não continuou na beira do caminho, aonde ele estava, na beira do caminho da derrota, mas ele foi no caminho certo. Ele começou a seguir a Jesus. Ele poderia voltar para a sua casa. Ele poderia, agora estou vendo, agora vou fazer o que eu quero. Não. Ele continuou. Ele disse: eu vou seguir a este homem. Ele é o caminho para eu seguir. Ele é a verdade para eu seguir. Ele é a vida. Eu não quero mais estar na beira do caminho, mas eu quero estar no caminho. Porque no caminho só tem um: Jesus Cristo. E aquele homem, apenas de não receber a sua cura, de receber a sua cura, ele recebeu também a salvação. E o que Deus ele quer de mim e você, igreja, é que nós venhamos estar no caminho a cada dia. Não desista do caminho. Às vezes vem as lutas, vem as batalhas, vem a perseguição. Tem momentos que nós pensamos em desistir. Quem é esse que nunca pensou em dizer assim: Senhor, eu vou parar? Nós pensamos sim. Mas o que Jesus ele quer que a gente venha prosseguir no caminho. Porque somente no caminho a gente vai ter a vida eterna. Somente no caminho a gente vai ter a salvação. Se você, porventura, está passando por algum problema, por alguma situação, não desista do caminho. Porque se sair do caminho não vai resolver nada. Mas somente no caminho você vai ter tudo. E ainda que você não consiga no dia que você quer, aleluias, o que importa é a vida com Deus. O que importa é estar no caminho com Deus. Não vamos brincar de ser cristão. Vamos ser sérios do Senhor. Porque cristão, muitos podem dizer: eu sou cristão, eu creio em Deus. Mas servir a Deus é para poucos, então vamos ser esses poucos. Vamos permanecer no caminho de Jesus. Porque no caminho você vai ter a tua vitória. No caminho você vai ter a tua vitória. Aleluias. Você vai ter a salvação. Você vai ter a vida eterna com Deus. Ele nos prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que ele está te dando salvação, ele está te dando salvação. Então receba nessa noite. Glorifica Ele nos momentos bons e nos momentos ruins também. Porque houve uma época na vida de Paulo, que quando ele era muito perseguido, Paulo era muito apredejado. Eu tenho Paulo como o segundo Jesus. Porque ele disse que eu carrego, o próprio Paulo diz: eu carrego as marcas de Cristo. Foi o único discípulo que carregou as marcas de Cristo, sofreu. O único discípulo. E a palavra para chegar até a nós foi através de Paulo, junto com outros discípulos, seus companheiros. E houve um momento da vida de Paulo que ele: pai, está difícil. Paulo via muitas visões. Deus ele revelava muitas visões para Paulo, de muitas coisas. E sempre Paulo tinha um espinho na carne. Mas quando Paulo pediu para que Deus tirasse esse espinho da carne, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. É a graça dele. Nós temos esse espinho na carne. Às vezes nós queremos que Deus ele tire. Mas é esse espinho na carne que vai nos fortalecer, que vai nos preparar. É esse espinho
espinho na carne que vai fazer com que a gente venha lembrar da onde Ele nos tirou. Deus, Ele me tirou de uma situação que não era para mim nem estar mais viva. Eu era da Umbanda. Eu dançava com a minha mãe, com aquele turbante na cabeça. Adorava a imagem da escultura. E quando eu comecei a visitar a igreja junto com meu esposo, que eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu quero ser crente, porque me bateu aquele desejo. Eu comecei a ouvir a palavra do Senhor e começou o meu coração a arder tão grande que eu disse para ela: mãe, eu quero ser crente. Aí ela chegou para mim e disse assim: você não vai ser crente. Aí eu disse: eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus. Aí o diabo tomou a boca dela e disse: se você ser crente, você vai andar em carro, o carro que você vai virar. Você vai casar com seu esposo e não vai ficar. Vai casar com 14 homens e não vai ficar. Misericórdia. Eu não era crente ainda, eu estava visitando. Mas o Senhor me tomou e disse assim: fala para ela estar arrependida em nome de Jesus. Eu usei esta palavra, veio da minha boca. Está arrependida em nome de Jesus, que não é a senhora que está falando, é o diabo que está falando através da sua boca. E eu vou casar com meu esposo até que a morte nos... E houve muitas lutas para eu desistir do caminho. Não foi fácil, igreja, porque quando a gente sai deste lugar, o diabo, ele o tempo todo atenta para que a gente volte para o vomito que a gente vomitou um dia. E eu sempre digo para o Senhor: Pai, me ajuda a permanecer no caminho. Amém. Porque o caminho só é Jesus. Aleluia. Somente Ele. E não a outro, não adianta. Quando me prostrava diante daquelas imagens, eu achava que ia ter resultado, mas eu não via resultado nenhum. Porque eu sempre coloquei meu Deus em primeiro lugar. Eu dizia: primeiro Deus, depois vocês. Era aí que Ele me massacrava. Era aí que o diabo colocava enfermidade. Eu sofri, irmãos. E quando eu estava no mundo, eu sofri. Hoje eu sofro, mas eu sofro com Cristo. Sabendo que Ele vai me dar a solução. Mas quando eu estava no mundo, não. Eu sofria e permanecia sofrendo. Mas quando a gente está na presença que é Jesus, a gente sofre glorificando e dizendo: Pai, Tu és a solução. O Senhor está no controle. O Senhor está na direção da minha vida. Pode faltar tudo, mas o que não pode faltar em nossas vidas é a presença de Deus. O que não pode faltar é a presença do Todo-Poderoso. Porque essa presença, quando chega, algo tem que acontecer. Acontece o milagre, acontece a cura, acontece tudo. Mas o que Deus Ele quer que a gente venha buscar em primeiro lugar é o reino dele. E as demais coisas vos será acrescentada. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor. Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Não desista. Faça como Bartimeu. Clame. Clame. E Deus vai ouvir o teu clamor. Eu quero cantar um hino. Aleluia. Um hino de bondade. Aleluia. Um hino de que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Te amo, Deus. Aleluia! Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu estás tão com todo fôlego que tenho.
Vamos orar. Senhor, meu Deus, soberano eterno Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a ti. Pai, ouve o nosso clamor esta noite. Ouve as nossas orações. Aquilo, Senhor, que recebeu os teus olhos, conceda. Seja a tua igreja para esta noite. Os teus filhos te pedem, Senhor, aquilo que tem colocado diante do teu altar. Conceda, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Oh, Papai. Obrigado, Senhor, pela bondade e pelas tuas misericórdias na nossa vida. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Oh, Pai, te agradeço pela minha família, te agradeço pelos meus parentes, te agradeço pela minha família da igreja. Visita, Senhor, lares de vidas aqui nesta noite. Vai tocando, Jesus, vai entrando naquele quarto, vai entrando naquela sala. Restaura vidas aqui nesta noite. Cura, Senhor, almas aflitas que necessitam do teu Espírito Santo. Liberta, Deus, daquilo que ainda a carne não vai para que a gente quer fazer. Mas salva, Senhor, a tua igreja. Oh, Pai, ajude-nos nesses últimos dias, porque não é fácil. Mas com o Senhor somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Abençoa, Senhor, a vida do apóstolo. Abençoa a vida da pastora, do pastor Marcos, sua esposa, e todos os obreiros, meu Pai, neste lugar da missionária. Vai abençoando, continua usando os teus filhos, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. E assim